Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o meia Vitinho, que no caso tinha conversas, jogador do São Bernardo, para defender o Remo, e que assim, o que será que aconteceu, né, a respeito do jogador que ainda não foi contratado? Vale lembrar, a janela de transferências para a Série C não se encerra, né? Então isso é um fator interessante, porém temos algumas atualizações não muito interessantes sobre o jogador. Além disso, o Pablo Roberto, que está vivendo uma fase iluminada, né, no Remo, e que vai continuar no clube pelo menos até agosto, pode ficar tranquilo que ele vai seguir, no caso, na equipe. Além também do Muriqui, com números bem interessantes até aqui nessa temporada, sendo o artilheiro do time. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para alcançarmos aqui essa marca no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, vai me ajudar demais. E seguir a gente lá no Instagram, ela tá aparecendo aqui também com notícias diárias, Black Art Foot, e o link tá aqui embaixo na descrição. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da F12, nova patrocinadora aqui do canal, que tá com ótimas cotações para os jogos nesse final de semana. No caso, no Campeonato Brasileiro, que eu vou deixar em destaque algumas partidas no domingo. Por exemplo, domingo às 6h30, tendo Goiás e Palmeiras. No caso aí pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Goiás em casa pagando 4,61, empate nesse jogo 3,93, uma vitória do Palmeiras fora de casa também pagando muito bem, 1,73 a cada real apostado. Tem algumas outras partidas no decorrer da rodada, no próprio domingo e na segunda-feira. Destaques aí, por exemplo, o jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro no mesmo horário no domingo. Tem Corinthians e Fortaleza na segunda-feira às 8 horas, além também de Grêmio e Bragantino no domingo às 6h30 também. Para você começar a apostar na F12, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. O link aqui, no caso, você vindo, né, tendo Black Art, para fazer hoje mesmo seu registro, super simples para você fazer e no caso muito rápido, né, para você sacar, fazer as suas apostas, o site muito intuitivo, muito tranquilo mesmo. E vale lembrar também, né, o Falcão sendo o embaixador da F12, então vai lá, dá uma olhada, as melhores cotações está aqui embaixo com o link na descrição. Bom, quero começar falando sobre o Pablo Roberto, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Remo e vive uma fase iluminada, né? No caso, o atleta até aqui, jogador de apenas 23 anos de idade, tem 16 partidas com um gol marcado, além também de uma assistência. Foi procurado por vários times do futebol brasileiro, especulações principalmente, né, do Ceará, foi especulado também no Paysandu e no futebol europeu, mais especificamente em Portugal, porém não avançou, tá, nenhuma dessas tratativas. Até mesmo a multa rescisória do jogador estava na casa ali dos 4, 5 milhões de reais, que o Vila Nova acabou possivelmente, né, não chegando a um valor de pedidas dos times do Brasil ou do exterior. Mas ele segue aí no clube, né, do Remo, que é uma notícia muito boa, né, para os torcedores, que vai jogar pelo menos até a janela do meio do ano. Acho muito difícil, ele jogando bem, o Remo conseguindo acesso, ele deixar a equipe, e mesmo que isso aconteça, vale lembrar que o acordo entre Remo e Vila Nova prevê que a equipe permaneça com valor de 20% dessa venda, né? É claro, se fosse vendido por 4 milhões de reais, não iria sobrar muito dinheiro, por exemplo, algo na casa de 800 mil, mas de qualquer forma, ainda assim, né, ficaria com uma pequena compensação financeira. Quem sabe ele se valoriza ainda mais, o Remo consegue o acesso e ele é vendido somente para 2024, aí sim, né, seria o melhor dos mundos. Então o atleta muito bem, está no clube desde a reta final da Série C do ano passado, teve essa continuidade, fez 2 partidas muito boas contra o Corinthians na Copa do Brasil e várias outras, né, no Campeonato Estadual, vários clássicos contra o Paysandu também. O Pablo Roberto jogou demais e tem chamado muita atenção, principalmente também da torcida do Remo, né, que tem tratado ele com muito carinho, com muito respeito, vestindo a camisa aí, no caso, muito bem, né, nessa atual temporada. Quero saber a opinião de vocês aqui sobre o jogador e a avaliação, né, no contexto geral do Pablo Roberto. Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Vitinho, jogador que tinha conversas e especulações em vários times do futebol brasileiro. Um deles seria o Remo, né, que ele foi especulado, porém nem chegou a ter avanço na tratativa por alguns problemas físicos por parte do jogador, tá? Eu peguei aqui essa matéria da TNT Sports, onde diz o seguinte: destaque do São Bernardo, Vitinho tem ruptura do ligamento cruzado no seu joelho. O meio-campista de 32 anos de idade ficará fora dos gramados por até 9 meses. Então, essa notícia aí, no caso, publicada no mês passado, ou seja, ele só voltaria, por exemplo, com uma reta realmente final da Série C, já na fase mata-mata, né? Então não faria muito sentido para o Remo contratá-lo, ainda mais que não seria um negócio fácil, justamente pelo São Bernardo. Além de estar na Série C, está no grupo do Remo, né? Então realmente por conta disso ficaria muito complicado pensar nessa contratação. De qualquer forma, se chegasse, tivesse boas condições,
para mim seria o melhor jogador tecnicamente no time nessa parte ofensiva, tá? Em relação à criatividade, é muito raro ter um jogador desse tipo no futebol brasileiro. 32 anos de idade, nesse ano no Campeonato Paulista, jogou muito bem pelo São Bernardo, 9 partidas, 4 gols e 4 assistências. Então, 8 participações em gols em 9 jogos. Até deixei aqui o mapa de movimentação dele, lá do SofaScore, no Campeonato Paulista. Média de 7,39, uma média muito boa. E ele atua muito mais pelo meio central, um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, né? O jogador que tende a cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Números muito bons dele, então, nesse Campeonato Paulista. Meia que tem 1,76 m de altura, pé canhoto, né? Camisa 10 aí de 32 anos no São Bernardo, que pode vir a ser, então, uma boa opção para a próxima temporada, né? O Remo, que especulou aí o jogador, quem sabe pro ano que vem conseguir um acesso para uma Série B, aí sim, ficaria ainda mais viável de pensar na contratação do atleta, que tem vínculo longo com o São Bernardo, tá? Renovou até julho de 2024, então possivelmente ele deve jogar o Campeonato Paulista do ano que vem com a equipe, ainda mais ele estando bem recuperado depois dessa boa fase nessa última temporada, e no caso pode vir a ser uma alternativa. Ele que já fez uma boa campanha também pelo São Bernardo em 2021 e 2022, não é de hoje, né? Se você for pegar as últimas 2 temporadas dele com a camisa do time do interior paulista, foram no total 46 jogos, 7 gols e outras 6 assistências nesse período, números bem bacana mesmo, do atleta que já passou por Mojimirim, Botafogo de São Paulo, Bragantino, Santo André, Paraná, Atlético Goianiense, é mais conhecido no interior, né, do futebol paulista e agora se destacou demais durante o Campeonato Paulista, principalmente durante alguns jogos. Contra o São Paulo, jogou muito bem, contra o Corinthians também, onde ele marcou um dos seus gols e uma assistência nesse duelo. Quero saber o que você acha então do camisa 10, se pode vir a ser uma boa opção, infelizmente, né, ter essa lesão que deve tirar ele dos gramados até meados de outubro. Bom, e para terminar aqui também com vocês, quero falar sobre o Muriqui, que ainda assim, né, continuou com uma fase muito boa nessa atual temporada, onde já soma até aqui, no total, 8 gols marcados, e o artilheiro isolado do time nessa edição, contando Copa do Brasil, o campeonato também, no caso da Copa Verde, e o campeonato estadual, foram até aqui 13 partidas, 8 gols e uma assistência. Marcou mais um nesse último final de semana, assim também como o Pablo Roberto, o atleta que vive uma fase muito boa e com certeza deve ter aparecido interessados de tirar o jogador do Remo, que com certeza ele não deve sair, porque está muito bem adaptado e voltando assim ao futebol brasileiro no geral, porque ele volta para o Brasil no ano passado e está agora no seu 2º ano no futebol brasileiro. Só que ele ficou quase, assim, se você for pegar no geral, em 14 anos ele jogou no Brasil durante 4 meses, antes dessa volta, que ele passou o início da temporada de 2017 no Vasco, com 11 jogos. Então, com certeza, né, deve ter sido algo diferente para ele. Ano passado ele volta para o Avaí na disputa do Campeonato Estadual e da Série A. Por lá, teve altos e baixos. Números no total, 8 gols, o mesmo que ele tem até aqui nesse ano, só que foram em 37 jogos, além também de uma assistência. Muriqui, que agora nesse ano específico pelo Remo, tem jogado no esquema do Marcelo Cabo mais centralizado, né? Apesar dele também poder fazer um papel de ponta esquerda, é claramente um jogador que atua quando está centralizado, caindo mais pela esquerda e tendo oportunidade de finalização, ou pode jogar, por exemplo, começando na ponta esquerda ou mudando o esquema tático para a ponta esquerda e ainda assim fazer um papel mais centralizado, né? Um ponta esquerda cortando para o meio, cortando para dentro. Então acho que isso é uma coisa que tem dado muito certo nesse comando até aqui, e vamos ver, né, com esse início da Série C, como que vai continuar o desempenho do atacante. Ótima contratação, um acerto muito grande aí do atleta, que já foi eleito várias vezes o melhor jogador do futebol chinês. Destaques aqui para algumas temporadas dele que nunca é demais relembrar. Por exemplo, 2013, ele marcou 25 gols em 46 jogos lá no Guangzhou, time mais rico do futebol chinês, na principal época, né, do futebol chinês ali também. Ele jogou só consecutivos, foram 6 anos e depois mais 2. No Guangzhou, dos times mais ricos do planeta, ele fazia em média 20 gols por temporada. Com certeza deve estar com uma vida financeira muito tranquila, né? O Muriqui, eu até brinco aqui que ele deve jogar só por hobby mesmo, né? Porque tá aí com seus 36 anos, com certeza não precisa, né, mais ficar atuando profissionalmente, mas deve gostar bastante, ainda mais igual eu falei. Se você for pegar no recorte, nos últimos 14 anos, ele passou aí, no caso, 6 meses no futebol brasileiro no Vasco e voltou ano passado para o Avaí e agora no Remo, onde está um pouco mais, então, uns 1 ano e 4 meses no futebol brasileiro. Então, acho que ele vai seguir aí bem adiante, nem parece, né, ter 36
anos de idade. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião, a avaliação nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, conferir a playlist aqui do Remo, que já trouxemos diversos vídeos da equipe de Belém no Black Cartel, e se inscrever aqui, ó, ajudar a gente a chegar a 50 mil inscritos. Link da F12 para você apostar nos jogos, inclusive do Remo na Série C, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!